Olá pessoal, eu sou a professora Lília. Estamos iniciando aqui nossa quarta aula do Microsoft PowerPoint. Essa aula é uma continuação da aula passada. Na aula passada nós fizemos algumas formatações. Nessa aula nós iremos conhecer um pouco sobre a guia design do programa PowerPoint. Então, aqui na guia design, nós temos três grupos de ferramentas: temas, variantes e personalizar. Vamos iniciar aqui por temas. Temas são formatações já pré-definidas do PowerPoint. Então, se a gente clicar aqui nessa setinha ao lado das opções de tema, nós veremos vários modelos de formatação dos slides pré-definidos. Então, aqui são formatações prontas. Se a gente ir passando o mouse em cima dos modelos, vai mudando ali a aparência dos slides. Então, aqui, se escolhermos algumas dessas daqui, nós iremos aplicar a todos os slides. Por exemplo, eu vou escolher esse aqui, ó. Vou dar um clique sobre esse design. Ó, veja que todos os nossos slides foram formatados. Nessa opção, ele não formata apenas cores, mas também as letras e os objetos que estiverem inseridos em nossas apresentações. Logo ao lado, nós temos as variantes. As variantes é onde nós podemos mudar a cor do tema que nós escolhemos aqui. Então, aqui nós temos a opção de cores. E aqui, por exemplo, se passando o mouse em cima, vocês vão vendo como que ficará a cor desse design. Vou escolher esse aqui, dando um clique sobre ele. E assim, todos os meus slides ficarão com a cor que eu escolhi lá na opção variantes. Aqui também nós temos fontes, se caso vocês quiserem alterar a fonte. Então, as variantes nós podemos editar uma formatação do tema pré-definido. Aqui eu vou mudar por essa letra aqui. Não mudou muito. Aqui nós temos os efeitos. Esses efeitos aqui são efeitos que são aplicados em conteúdos da nossa apresentação, olha. Quando vamos passando o mouse em cima, vai alterando aqui, ó. Olha. Vou escolher esse. Olha lá, todos os meus slides foram aplicados aquele efeito, né? Aqui nos estilos de fundo, se eu quiser formatar o plano de fundo. Mas agora a gente vai ver aqui, ó, formatar plano de fundo. É a mesma coisa, essa opção aqui, ó, formatar plano de fundo, é a mesma coisa que essas ferramentas que nós vamos ver agora. Quer ver, ó, se eu clicar aqui em formatar plano de fundo, irá se abrir essas ferramentas aqui ao lado. Vou fechar, vou vir aqui para vocês verem, formatar tela de fundo. Tá vendo? É a mesma coisa, a mesma janelinha. Então, aqui nós podemos formatar um slide por vez. Vocês viram que aqui na guia design, ele formata a nossa apresentação inteira, todos os slides da nossa apresentação com o mesmo estilo de design. Eu vou limpar esse design que a gente escolheu no início. Ó, limpei. E aqui nós vamos formatar um slide de cada vez.
Então, eu cliquei aqui em formatar tela de fundo. Então, primeiro iremos ver esse aqui, ó, preenchimento sólido. Então, preenchimento sólido é preenchimento somente com cor. Aqui nós temos a cor vindo aqui nessa ferramenta, na setinha ao lado. Não tem somente essas cores, como aqui em mais cores, nós também podemos visualizar um pouco mais variáveis, né, as cores. Bastante cores. No personalizar, nós também podemos criar cores. Então, aqui, ó, nós podemos criar a cor e mudar a intensidade dessa cor. Aqui nós podemos visualizar como está ficando. E aqui nós temos o modelo de cores. Esse RGB são cores para visualização em dispositivos eletrônicos. Então, E aqui nós temos a transparência também. Quanto mais a gente vai colocando aqui, mais a cor que nós colocamos aqui vai ficando transparente. Então, se tiver algum objeto atrás, esse objeto vai acabar sendo visto, porque a gente deixou transparente. Vou tirar a transparência, porque não vai ser necessário, e ok. Aqui também, ó, dá para alterar a transparência, ó. Isso daqui não é uma ferramenta de clarear, é uma ferramenta de deixar transparente os objetos. Então, aqui nós vamos para o próximo slide. Tá vendo? Ele formatou somente o primeiro slide. No segundo slide, eu vou ir aqui, ó, na ferramenta de gradiente. Aqui nós temos gradientes pré-definidos, que são gradientes prontos, assim como a gente viu lá temas, mas a gente não vai escolher um gradiente pronto. Aqui nós podemos escolher se esse gradiente vai ser linear, radial, retangular, caminho, sombra do título. Eu vou colocar aqui, ó, linear é porque o gradiente está bem aqui, ó, formando uma linha. Já o radial, ele faz um círculo. E retangular, ele faz um gradiente meio retangular. Caminho, ele seguiu o caminho da folha do slide, por isso que o gradiente ficou bem aqui no centro. E sombra no título, ele vai colocar a iluminação ou a sombra mais para a parte do título do slide. Aqui nós podemos alterar as cores desse gradiente. Tá vendo? Esses pontinhos aqui indica em quantas partes será dividido esse gradiente. Se vocês quiserem inserir mais, é só clicar em um espaço vazio que ele irá inserir mais um. Caso queira retirar, é só clicar sobre esse pontinho e clicar aqui, ó, remover marca de gradiente. Esse aqui eu vou remover. Eu vou deixar o nosso gradiente apenas com 2 pontinhos. Clicando no primeiro pontinho, eu vou escolher uma cor para esse ponto. Vai ser esse meio verdinho que a gente colocou lá no primeiro slide. E no segundo, eu vou escolher uma cor branca. Olha lá. Vou alterar esse slide, ó, de lado. Tá vendo? Posso alterar qual a tonalidade que será mais forte, ó, se será o verde mais forte, ou se o branco vai ficar mais forte. Vou deixar assim. E aqui embaixo nós temos a opção de transparência, no caso não iremos utilizar, posição do gradiente. Então, aqui eu tô mexendo na taxa de porcentagem, tá vendo? Tá alterando as bordas ali, ó. Tá aumentando bastante. É a mesma coisa da gente vir aqui. Olha lá, pode ver que a posição vai sendo alterada aqui conforme a gente vai mexendo. E brilho.
No caso, vai ficar esbranquiçado se a gente aumentar muito o brilho. Vou deixar assim. Então, aqui nós podemos aplicar a tudo. Se clicar nessa opção, todos os slides serão formatados igual a esse. Redefinir é se caso eu não gostei da formatação que eu fiz, eu quero voltar do início. Então, o slide ficará branco novamente. Não é esse o caso. A gente vai clicar agora no segundo. Eu vou mostrar agora o preenchimento com imagem ou textura. Então, aqui ó, na opção inserir, eu posso inserir uma imagem do meu computador como plano de fundo. Ó, vou clicar aqui, ó, de um arquivo, que ele vai buscar lá nas pastas do meu computador alguma imagem. Na pasta do meu computador, eu vou clicar em imagem. Aqui, ó, vou pegar esse logo da escola, tá vendo? Agora, nós podemos ver a opção de transparência um pouquinho. Eu vou deixar transparente a cor, tá vendo? Para ficar bem fraquinho, não atrapalhar o texto, mas assim ele fica parecendo uma marca d'água. Então, lá, deu 89% de transparência que eu coloquei. Aí, nós também temos a opção de aplicar a tudo ou redefinir. Não vou aplicar. Vou para o próximo slide e vou ver agora a textura. As texturas ficam aqui, ó, nessa setinha lá. Então, são uma formatação meio que pronta, né? Eu vou escolher essa aqui. Aqui, nós podemos alterar a transparência para poder mostrar melhor a textura que nós escolhemos. Próximo slide, eu vou escolher agora preenchimento com padrão. Os padrões são esses aqui, ó. Tá vendo? Também podemos alterar o primeiro plano. Qual é a cor do primeiro plano? Vou colocar esse azulzinho bem clarinho. Segundo plano, vou colocar esse laranjinha, tá vendo? Ficou misturado um pouquinho de pontinhos azulzinhos claros com o fundo laranja. Aqui nós temos outros estilos também de padrões. Então, a gente viu todos esses, ó, preenchimento sólido, gradiente, textura, padrão. Agora, eu vou limpar todas essas formatações, clicando aqui, ó, redefinir plano de fundo. Olha lá, retirou a formatação que nós fizemos. Por que eu vou retirar? Porque eu vou escolher, por final, um design pronto aqui para minha apresentação. Um que combine mais. Escolhi esse aqui, mais discreto. Então, ficou assim a formatação da minha apresentação. Aí, eu vou fechar aqui que eu não vou utilizar mais. Aqui, nós podemos alterar o tamanho do slide. Geralmente, é bom deixar aqui no tamanho padrão mesmo dele. Aqui, nós podemos personalizar caso você queira um tamanho diferente para o slide, né? Por exemplo, podemos deixar em retrato ou paisagem os slides. Bom, slide em retrato ou paisagem, folha em pé ou deitada. E aqui tamanho de largura e altura do slide. Vou cancelar porque eu não irei alterar, vou deixar o padrão dele assim mesmo. Terminando de escolher aí o design, aí vocês vão escolher para vocês aí na apresentação de vocês um estilo de design. Treine essa opção aqui do preenchimento sólido. Depois, redefina os planos de fundo após terminar de treinar essas opções que nós vimos aqui. Tire e escolha um estilo de tema para sua apresentação. E, se desejar, pode alterar a cor, a fonte, efeitos desse design. Então, nossa aula se encerra por aqui.
Depois eu estarei deixando atividades teóricas, né, dessa aula. Vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo. Obrigada por participar de mais uma aula e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.